Bom, vamos iniciar então a aula de transformações de fase desse dia 22 de abril de 2020 e vamos iniciar com um resumo dos capítulos 2 e 3 para poder entrar no capítulo 4 do nosso livro-texto, Transformações de fase em materiais metálicos, né? Então, o que nós vimos até agora? A primeira lei da termodinâmica, que a variação da energia é igual ao calor menos trabalho. Então, com isso, nós definimos uma propriedade de estado, que é a energia interna, que é uma propriedade de estado que a gente não consegue medir, a gente consegue só medir a variação da energia interna de um estado para outro. Ok? É essa constância de que qualquer caminho, a variação da energia interna é a mesma, que permite afirmar que há essa propriedade de estado, que é a energia interna. A segunda lei da termodinâmica, que é a introdução da entropia. A entropia nada mais é do que o calor reversível dividido pela temperatura. Na forma infinitesimal fica derivada da entropia e é igual à derivada do calor reversível dividido pela temperatura. Notem que o símbolo é de uma derivada não é imprecisa. Qual é o nome dela mesmo, gente? Indefinida? Indefinida, isso. Não é... Então, a gente sabe que o calor é igual à temperatura vezes a variação de entropia, e a variação finita de entropia é a integral disso daqui, do calor dividido pela entropia. A entropia do universo é sempre maior que zero, ou qualquer sistema isolado, a variação de entropia de uma reação espontânea é sempre maior ou igual a zero. É igual a zero quando o processo for reversível e é maior que zero no processo irreversível. Temos também a equação fundamental da energia, né? A variação da energia é igual à temperatura vezes a variação da entropia, menos a pressão vezes a variação infinitesimal do volume, né? Temos aqui a equação, não a equação fundamental, mas a equação da energia livre de Gibbs, né? Que é a energia interna mais a pressão vezes volume, menos temperatura vezes entropia. Tendo em conta que energia interna mais pressão vezes volume é a entalpia, a gente pode escrever que a energia interna é a entalpia menos a temperatura vezes a entropia. E aqui está a equação fundamental, que é a variação de energia livre, é o volume vezes a variação da pressão, menos a entropia vezes a variação da temperatura. Veja que isso daqui é bastante mais prático, porque é fácil trabalhar com variações de pressão e variações de temperatura. Aqui é fácil trabalhar com variações de volume, mas é muito difícil trabalhar com variações de entropia, no sentido de medição mesmo. A energia livre de Gibbs para um processo reversível ocorrendo em condições isotérmicas, pressão constante, voltamos aqui, isotérmica desculpa. Se for isotérmica, a variação de energia livre é volume menos a pressão. E se for isobárico e isotérmico, a variação de energia livre, a temperatura e pressão constante é igual a zero, né? Como que é igual a zero? Pela própria equação fundamental. Não tem variação de pressão, não tem variação de temperatura, a variação de energia livre é zero num processo pressão e temperatura constante. Reversível. Num processo irreversível, ele vai ser sempre menor que zero. E para qualquer tipo de processo, menor ou igual a zero, variação de energia livre. Ok? A formulação da entalpia é energia mais pressão vezes volume, conforme já falado. E a variação infinitesimal da entalpia é o calor, o calor infinitesimal, mais o volume vezes a variação infinitesimal da pressão. Em um processo isobárico, em que a pressão não varia,
A variação da entalpia é o próprio calor. O calor que entra aumenta a entropia, o calor que sai diminui a entalpia. Capacidade calorífica é a quantidade de calor trocada entre o sistema e o meio, quando o sistema sofre uma variação de temperatura. Então, a capacidade calorífica é quanto que eu preciso dar de energia para o material subir a temperatura, né? Então, é aqui, é a variação é o calor dividido pela variação de temperatura. Óbvio que quanto maior a capacidade térmica, o mesmo calor vai propiciar uma variação menor de temperatura, né? O calor tem dificuldade em aquecer um material com alta capacidade térmica, com alta capacidade calorífica. Ou seja, é um material que consegue armazenar calor, né? E não subir a temperatura. E isso pode ser medido experimentalmente, a pressão constante ou a volume constante. No caso da pressão constante, é essa fórmula aqui. Ok? A entalpia é igual a massa vezes o calor, vezes a variação de temperatura, né? A variação de entalpia, ou como aquela equação, né? O calor é igual a massa vezes a constante, a calor específico vezes a variação de temperatura, né? E quando temos uma composição variável, então a gente tem que entender que se está entrando ou saindo um elemento, então isso daí vai aumentar ou diminuir, né? A energia interna, né? Se está diminuindo um elemento ou aumentando um elemento dentro do seu sistema. Então, isso daqui é igual o potencial químico. Então, o potencial químico pode ser enxergado como a energia livre ou a energia interna específica por átomo, né? E também no capítulo 2 nós vimos que o potencial químico do componente 1 na fase alfa é igual ao potencial químico do componente 1 na fase beta, quando as duas fases estão em equilíbrio. Então, quando as duas fases estão em equilíbrio, a energia livre que cada átomo traz para o sistema é igual numa fase ou na outra, né? E as duas equações fundamentais são modificadas para incluir o termo que ajusta a variação composicional. Ok? Com isso, a gente também consegue tirar que a variação da energia livre com a temperatura, por exemplo, é a entropia, né? E o valor menos mostra que quanto maior a entropia, maior é essa inclinação da curva, né? Que é a variação da energia. E veja que é uma derivada parcial. Por que é uma derivada parcial? Porque G varia com T e com P. Mas quando P, pressão é constante, e o número dos componentes também é constante, a variação é função da entropia, né? E os outros sistemas também que a gente tira de todas as equações. E aqui também a gente vê que o potencial químico é, de fato, a energia livre por átomo em processos a temperatura e pressão constante. E todos os outros componentes constantes. Ou é a energia interna por átomo em processos a entropia e volume constante, né? Um resumo também do capítulo 3, né? No capítulo 3, nós vimos, então, que a energia livre ela é função, pela sua equação fundamental, da temperatura e da pressão. Então, a gente cria um ponto arbitrário, que é a energia livre do ponto, numa pressão zero e numa temperatura zero, arbitrariamente escolhida, e a partir desse ponto arbitrário, você constrói a superfície, que é a energia livre em função da temperatura e da pressão, né? Isso pode ser feito para as três fases, e aí a gente vai entender que o ponto de intersecção entre os planos são os momentos em que a energia livre
de uma fase é igual à energia livre da outra fase. Portanto, é um ponto de transformação de fase. Coincidentemente, é o nome da disciplina. Aqui também. Então, toda essa linha aqui são as condições de temperatura e pressão em que a energia livre da fase sólida é igual à da fase gás. Então, são pontos de sublimação. Toda essa linha aqui são pontos de vaporização, porque a energia livre do líquido é igual à energia livre do gás. E essa linha são os pontos de fusão, em que a energia livre do líquido é igual à energia livre do sólido. E esse é o ponto triplo. Fazendo uma projeção disso no espaço temperatura-pressão, nesse plano aqui de baixo, a gente tem o diagrama de equilíbrio do componente, né? Gás, líquido e sólido, e as linhas que mostram a fusão, a vaporização, não, desculpa, aqui, a vaporização está aqui, e a sublimação está aqui. E aqui o ponto tríplice, em que as três fases, nessa temperatura e nessa pressão, as três fases estão em equilíbrio. A regra das fases, né? Que a gente tem que o número máximo de fases é o número de componentes mais 2, né? Então, se a gente for para cá, o número máximo de fases, né? É número de componentes, que é um só, mais 2 dá 3. Nós temos 3 fases. Um sistema com um componente. Que podem existir em equilíbrio, né? Não dá para um único componente a gente colocar 4 fases em equilíbrio. E aqui o gráfico que mostra a variação da entalpia e a variação da energia livre em função do quê? Da temperatura. Qual temperatura? Temperatura Kelvin, temperatura absoluta. Então, a gente sabe que quando a temperatura é zero, a temperatura Kelvin é zero, não podemos falar graus Kelvin, hein? É Kelvin. É zero, nós temos que, se a temperatura é zero, G é igual a H. Energia livre é igual a entalpia. A partir desse momento, a energia livre vai se diferenciando da entalpia por esse termo, T vezes ΔS. Então, a diferença entre uma e outra é T, temperatura, vezes S, entropia. E aqui, arbitrariamente, a gente coloca que a entalpia é igual a zero na temperatura 0 graus Celsius. E aqui um exemplo da água, né? Da água, aqui pode ser visto como a água, isso seria 0 graus Celsius. A entalpia do líquido é sempre maior que a entalpia do sólido, e a diferença é L, é o calor latente. E o que é o calor latente? É uma energia interna que o líquido tem e que o sólido não tem, né? Energia interna mais pressão vezes volume, que é o trabalho que o material faz para poder existir no nosso mundo. Então, e aqui a gente vê a transformação de fase, né? Aqui é o ponto de transformação de fase, que é o ponto em que a energia livre do sólido passa a ser maior que a energia livre do líquido, né? É o ponto em que a energia livre das duas fases é igual. E por que G do líquido está mais inclinado que G do sólido? Porque a energia livre, a variação parcial da energia livre em relação à temperatura é igual à entropia. A entropia do líquido é maior, portanto, a inclinação de G para o líquido é maior. Esse é um conceito que está claro para todo mundo? Sim. Maravilha. E aqui algumas equações que a gente vai usar lá na frente, né? Que a variação da energia livre é igual à variação da entalpia menos temperatura vezes a variação da entropia. A variação da entropia é
a variação, por isso, né, na temperatura de transformação, ΔG é zero, porque as duas fases estão em equilíbrio. Então, você pode dizer que a variação da entropia é igual à variação da entalpia dividido pela temperatura de fusão. Isso é certo só quando T é igual a TF, quando T é igual à temperatura de fusão. E isso é igual ao calor latente, dividido pela temperatura de fusão, né? Na transformação de fase. Ok? Então, na temperatura de fusão, as duas fases apresentam a mesma energia livre, né? Então, isso ocorre E a variação de entalpia na temperatura de fusão é igual ao calor latente, dividido pela temperatura de fusão. A variação de entropia, hein? A variação de entropia, que está errado. A variação de entropia é igual à temperatura de fusão, né? É igual ao calor latente. Não, está certo, desculpa. A variação de entalpia na temperatura de fusão é o calor latente. Então, isso daqui é o calor latente, e aqui ele veio para a fórmula. Então, a variação de entropia é o calor latente dividido pela temperatura de fusão. Ok? Isso daqui é quando a solidificação ocorre fora do equilíbrio, numa temperatura abaixo da temperatura de fusão, né? Ou seja, quando há um superresfriamento. A gente vai ver isso com mais detalhes num capítulo 7, se não me engano, lá na frente, né? Se o ΔT, o superresfriamento, é pequeno, a gente pode colocar essa equação, que a variação de energia livre é aproximadamente o calor latente vezes o superresfriamento dividido pela temperatura de fusão. Óbvio que quanto maior o superresfriamento, maior a variação de energia livre. A gente pode olhar isso nesse gráfico, né? Um superresfriamento estaria aqui, o ΔG é pequeno. Um superresfriamento maior mais para trás. Vocês percebem que a diferença entre um e outro, o ΔG aumenta conforme a gente vem para temperaturas cada vez menores? Percebe? Que essa boca aqui vai aumentando. Então, é essa diferença que é o calor latente vezes o superresfriamento dividido pela temperatura de fusão. Quanto maior o superresfriamento, maior o ΔG. E a gente enxerga aqui os ΔG crescendo conforme aumenta o superresfriamento. Dúvidas? Seguimos, né? A variação de pressão também influi nas temperaturas de equilíbrio, então temos a equação de Clapeyron, do capítulo 2, né? Para duas fases de equilíbrio, sabemos que a energia livre de uma fase é igual à energia livre da outra fase. Então, as duas variáveis, as duas equações aqui, as duas equações fundamentais, né? Nós podemos escrever, igualar esses dois termos aqui, e a gente vai ter que a variação a entropia de alfa menos a entropia de beta vezes a variação de temperatura é igual ao volume vezes a variação de volumes vezes o volume da fase alfa menos o volume da fase beta vezes a variação de pressão, né? Chamando isso de ΔS, isso de ΔV, nós temos que a variação de temperatura com a variação de pressão é a variação de volume com a variação de entropia. Essa é a equação de Clapeyron, né? E aqui temos uma forma alternativa de chegar a ela também, que desemboca nisso. A variação de temperatura dividido pela variação de pressão é a temperatura vezes a variação de volume dividido pela variação de entalpia. Isso daqui é mais fácil calcular do que isso daqui, porque aqui nós temos a variação de entropia, complicado. Agora, essa forma alternativa é mais fácil trabalhar com ela, porque é mais fácil medir variação de volume e variação de entalpia, né? Porque a variação de entalpia é a massa vezes o calor específico vezes a variação
de temperatura provocada por aquele calor. Então, com isso, a gente resumiu os outros capítulos, né? Bom, faltou falar da alotropia e polimorfismo, né? E aqui a gente tem um exemplo do ferro, que tem várias fases, 3 fases no estado sólido, além da fase no estado líquido, e a gente enxerga isso com esse tipo de figura, né? Essa é a variação da energia livre da fase alfa, essa é a variação da energia livre da fase beta, e essa é a variação da energia livre do líquido. Então, acima de temperatura de fusão, prevalece a fase com menor energia livre, que é a fase líquida. Entre a temperatura de transformação alotrópica e a temperatura de fusão, a fase que vai permanecer em equilíbrio é a fase de menor energia livre. E abaixo aqui é essa outra fase aqui de menor entropia, que se torna estável em temperaturas mais baixas, né? A gente pode enxergar aqui, por exemplo, fosse o aço, né? Aqui a ferrita, aqui a austenita e depois o líquido. Bom, faltou uma quarta curva aqui da fase delta de alta temperatura. Mas esse é o jeito das curvas de G em função de T, para componentes que apresentam transformações alotrópicas, né? Como a transformação ferrita-austenita. Ok? Então, bom, aqui a fase. E resumindo, a entalpia do líquido é sempre maior que a entalpia do líquido é sempre maior que a entalpia da fase beta, que é maior que a entalpia da fase alfa, porém a entropia do líquido, vocês vejam que a pendente é maior, é sempre maior que as outras fases, né? Então a variação de G com T, que é a entropia, é maior para o líquido, que é maior, e a da fase beta é maior que a da fase alfa. Então, com isso, acho que a gente resume os dois, o capítulo 2 e o capítulo 3. Então, agora a gente entra no capítulo 4. Né? Capítulo 4. Bom, o capítulo 4 a gente vai tratá-lo com mais devagar, com mais calma, porque é o capítulo mais complicado do livro, né? É o capítulo que a gente tem que aprofundar mais. Então, vamos... hoje a gente só começa o capítulo 4. O capítulo 4 vai ser tratado em mais aulas. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Então, vamos. Definições, né? Liga metálica é um sistema material formado por 2 ou mais componentes, em que o componente principal é um metal. Tudo bem, uma liga metálica, por exemplo, alumínio puro não é uma liga metálica. Mas o alumínio com um pouco de silício, com 1% de silício, ou 1% de cobre, ou 1% de ferro, ou 1% de estanho, é uma liga metálica. O ferro com carbono também é uma liga metálica, né? E veja que o componente principal tem que ser um metal. No caso dos aços, né? O aço é uma liga ferro-carbono. Carbono não é um elemento metálico, só o ferro é um elemento metálico. Se o componente principal for um elemento metálico, a liga é metálica. Isso vale para o aço, isso vale também para as ligas alumínio-silício, porque o silício não é um elemento metálico, né? O que o silício é mesmo? Ele é um semimetal, correto? E o carbono é um não metal. Então sempre tem a ideia, o que é o solvente? É o componente em maior quantidade. E o que é o soluto? É o elemento de liga adicionado, que pode ser um metal, por exemplo, o cobre adicionado no alumínio, o níquel adicionado no cobre, o níquel adicionado no ferro, ou pode ser um não metal, o carbono adicionado no ferro, dando aço, o silício adicionado no alumínio, dando uma liga de alumínio-silício, né? Ok?
Obtenção da liga metálica. Geralmente se funde o metal base em laboratório e se adiciona os outros elementos de liga, ou na forma de liga, de adição, ou na forma pura, né? Então, geralmente, você vai fazer uma liga de alumínio e silício, você não joga o silício puro, porque ele tem um ponto de fusão muito alto. Você já joga um silício, uma liga mãe, alumínio e silício, para poder dissolver mais fácil, né? E isso facilita a obtenção das ligas, né? Solução sólida. Bom, solução sólida, átomos do solvente e do soluto arranjam-se no espaço formado de uma rede cristalina, né? Uma fase. Então, uma solução sólida é uma única fase. Do mesmo jeito que uma solução líquida é uma única fase. Aquela história do açúcar no copo, né? Se eu colocar pouco açúcar no copo de água e mexer bem, eu tenho todo o açúcar dissolvido em solução líquida. Então, é uma única fase. Desde que eu não adicione açúcar numa quantidade que extrapole o limite de solubilidade, uma única fase vai se manter. E aí seria uma solução líquida. Indo para o estado sólido, é uma solução sólida, né? Uma solução sólida primária baseada na rede cristalina do soluto ou do solvente. E existem também soluções sólidas secundárias, baseada em uma nova rede cristalina distinta do soluto e do solvente, uma fase intermediária, que pode também ser uma solução sólida. Então, sempre quando nós temos uma solução sólida, quantas fases nós temos? Mesmo que haja 2 componentes ou 3 componentes, mas se for uma solução sólida, há uma única fase. Por que isso? Relembrando o que é uma fase. Uma fase é uma porção homogênea de material. Enquanto o açúcar estiver dissolvido na água, é uma porção homogênea de material. Todo o açúcar está aleatoriamente dissolvido na água, aleatoriamente distribuído junto às moléculas de água. Os vizinhos da molécula de açúcar são moléculas de água, né? À medida que você extrapola o limite de solubilidade, você vai ter uma fase açúcar, em que as moléculas de açúcar estão juntas, né? A água já não consegue mais separá-las, porque extrapolou o limite de solubilidade. Então, uma solução sólida é sempre uma única fase, né? E as soluções sólidas podem ser substitucionais ou intersticiais. Isso vocês já viram bastante também, né? Substitucional, o átomo de soluto substitui um elemento da rede, por exemplo, a cobre e níquel. Ou intersticial, o soluto ocupa os vazios, os interstícios da rede. Exemplo, ferro-carbono, né? Então, essa é a solução substitucional. Veja que o soluto substitui o solvente e essa é a intersticial. Vocês acham que esses desenhos estão bem feitos? Alguém proporia uma mudança nesses desenhos? Nesse desenho daqui, alguém pode propor uma mudança nele? Alguém consegue responder isso, gente? Tudo bem, nem sempre um átomo é uma esfera. Isso daqui é uma aproximação. Mas que mais tá fora da realidade? Eles estão perfeitamente alinhados? Quase isso. Eles estão perfeitamente do mesmo tamanho. O solvente, o soluto, sempre vai ser um pouco maior ou um pouco menor. Sendo um pouco menor, ele vai tracionar a vizinhança. Sendo um pouco maior, ele vai comprimir a vizinhança. Tracionando ou comprimindo a vizinhança, ele estará introduzindo tensão. E, ao introduzir tensão, ele endurece o material.
porque esses campos de tensões compressivas ou trativas vão interagir com as discordâncias e vão tornar mais difícil o movimento das discordâncias. Ok? Esse conceito a gente volta a ver mais para frente em mais partes. E aqui, qual é o problema desse desenho? Qual é o problema desse desenho? Alguém? Ellen? Oi, professor. Qual é o problema desse desenho que você... Eu estou pensando aqui ainda. Alguém, por favor? Dependendo do átomo em questão, tem um problema aí, hein? Uma dica, se for hidrogênio, não há problema. Se for hidrogênio dentro do ferro, não há problema. Mas se for carbono dentro do ferro, há problema. Qual é? Também causa distorção na rede cristalina, né, professor? Por que ele causa distorção, Renan? Pela questão do tamanho dele, né? Porque ele não cabe no interstício, correto? Uhum. O átomo intersticial é sempre maior que o interstício. Então, na medida que ele entra no interstício, ele comprime toda a vizinhança. Por isso que solução sólida intersticial sempre haverá limite de solubilidade. Você consegue colocar alguns, você consegue ocupar alguns interstícios. Você jamais conseguirá ocupar todos os interstícios pela compressão que ele faz na vizinhança. Então, se você ocupa um interstício, o interstício vizinho você jamais conseguirá ocupar com outro átomo, porque o interstício vizinho está ainda mais comprimido. Entenderam esse conceito? Sim. Para o entendimento dos mecanismos de endurecimento, isso é muito importante. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida, por exemplo, imagina que eu tenho um aço, né, um aço carbono, Sim. e eu quero fazer um resfriamento rápido desse aço. Por exemplo, vou fazer uma têmpera nele, por exemplo. Sim. Acontece isso daqui ou não? Exatamente. A têmpera consiste nisso. Por que se eleva a temperatura no campo austenítico, a tal austenitização, né? Você, para fazer a têmpera, você eleva a 900, 1000 graus Celsius, para quê? Porque na austenita, todo o carbono cabe em solução sólida. Entendi. Intersticial, porque os interstícios da fase cúbica de face centrada são maiores que os interstícios da fase cúbica de corpo centrado. A hora que ele vai transformar no resfriamento para a fase cúbica de corpo centrado, aquele carbono já não cabe ali. Só que não dá tempo dele sair. Então, ele vai deformar muito a rede. E essa deformação da rede que endurece o material. Por isso que a martensita dos aços é muito dura. E a dureza da martensita é função da quantidade de carbono. Um aço com 0,2% de carbono tem uma martensita mais macia que um aço com 0,4%. Por quê? Porque no 0,4 você pegou 0,4% de carbono que cabe na austenita, a austenita vai até 2%. Então, 0,4% cabe. A hora que você vem para o campo da ferrita, aquele 0,4 já não cabe, porque na ferrita cabe 0,02. E não dá tempo daquilo sair. Então, você tem uma solução sólida supersaturada. E é isso que endurece a martensita. Professor, tem um questionamento, na verdade é mais uma observação. O senhor falou sobre o interstício da ferrita é menor do que o interstício entre os átomos na austenita.
Mas Sim. austenita seria CFC. Aí eu pintou essa dúvida, né? Sim, Porque o sim. fator de empacotamento da CFC é maior. Porém, a célula unitária também vai ser maior. Por isso que vai ser Não, um não é por interstício. isso, não é por isso. No livro do Paulo May, ele mostra bem isso. Ele calcula o tamanho dos interstícios na fase cúbica de corpo centrado e na fase cúbica de face centrada. Todos sabemos que a fase cúbica de face centrada, a austenita, é mais densa. Ela tem 74% de densidade, enquanto a outra, a ferrita, tem 68%. Então, você imagina, pô, tem menos vazio, vai caber menos carbono, mas o interstício é maior, tem menos interstícios e aquele interstício é maior. Enquanto você vai para a fase cúbica de corpo centrado, que tem uma densidade menor, só que tem maior número de interstícios, esses interstícios são menores. Por isso que a ferrita aloja menos carbono em solução sólida que a austenita. Mas a aresta da célula unitária, da CFC, ela é maior também, né? Sim, mas isso não é o que explica, porque lembra que a aresta, a célula unitária é algo arbitrário, é só a menor unidade de repetição de uma estrutura. Né? Então não tá nesse valor, não é porque a aresta é maior que cabe mais. Isso tanto faz, você pode pegar 8 cubos, um do lado do outro, e ter uma célula unitária expandida. Né? Também ela, ao ser reproduzida nas 3 direções, forma o cristal. A célula unitária é aquela que, quando replicada nas 3 dimensões, forma o cristal. Então, não é por causa disso, não. É por causa do tamanho dos interstícios também. O livro Aços, do Paulo May, mostra bem isso daí. Para quem quiser olhar isso com mais calma. Seguimos. Né? Solidificação da liga. Átomos do soluto e dos solventes arranjam-se. Veja que átomos do soluto é um único soluto e tem mais de um solvente, né? Porque uma liga pode ter não apenas 2 componentes, como 3, 4 componentes, né? Então, os átomos do soluto e dos solventes arranjam-se na forma de estruturas cristalinas, que levam a um estado termodinâmico mais estável, menor energia livre. Então, a estrutura final pode ter uma ou mais fases, dependendo dos componentes. Ok? Liga com 2 componentes, soluto e solventes semelhantes eletronicamente, raios próximos e mesma estrutura cristalina. Veja bem, você tem o soluto e o solvente. Vamos pensar no cobre e no níquel. Cobre e níquel são semelhantes eletronicamente. São. Eles têm... O que é semelhante eletronicamente? Eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Raios próximos significa o quê? Tem tamanho próximos os 2 átomos. E mesmo estrutura cristalina, tanto o cobre quanto o níquel são cúbico de face centrada, se não me equivoco. Há que checar. Então, a energia interna do sistema material não se altera muito com a constituição da liga. Eu tiro um pouco de cobre, jogo um pouco de níquel, a energia interna muda pouco. Por quê? Porque os 2 são muito semelhantes. Eles vão perceber. Entende? Quando você tira alguém e coloca alguém meio semelhante, quase que não é notado. Agora, se você tira alguém e coloca alguém muito diferente, aí o barulho é maior, a tensão é maior, né? Então, se eles são semelhantes eletronicamente, raio próximo e tem a mesma estrutura cristalina, quase não há alteração na energia interna. O que é energia interna? Aquele E, né? É energia interna. Então, você consegue formar uma solução única dos 2 componentes distribuídos aleatoriamente. Então, esse é um exemplo. Olha, soluto e solvente estão aleatoriamente distribuídos. Né? E o que acontece? Tem uma única fase. O grande exemplo é cobre e níquel. Eu costumo brincar, o cobre e o níquel se dão muito bem, né?
Então, eles se misturam em qualquer proporção. O mesmo eu não posso falar do alumínio e do cobre, né? O alumínio, na temperatura ambiente, consegue absorver só 1% de cobre em solução sólida. Se você quiser colocar 2%, uma parte vai precipitar. Do mesmo jeito que o excesso de açúcar precipita no fundo do copo, o excesso de cobre vai precipitar na forma de um intermetálico. Ok com esse conceito? Sim, professor. Maravilha. Átomos do soluto e do solvente com tendência a se atraírem. Então, se o cobre e o níquel se atraem um ao outro, a energia interna pode diminuir com a formação da entrada, né? Então, em metais típicos, pode até acontecer o superreticulado, que a distribuição não é aleatória, mas sim regular, né? Que é isso daqui. Está vendo que aqui já não é uma distribuição aleatória como essa. Aqui é uma distribuição regular. Isso é chamado superreticulado. Isso pode acontecer, né? Que é essa parte aqui. Ou então pode acontecer da possibilidade de ligações iônica barra covalente, ou seja, quando você começa a jogar cobre no alumínio, tem uma hora que ele forma o intermetálico, a L2CU. A L2CU é um composto estequiométrico. O que significa isso? É como a água. A água tem a sua estequiometria. O que é a estequiometria da água? Para cada oxigênio, tem 2 hidrogênios. Correto? Então, para cada átomo de alumínio, para cada 2 átomos de alumínio, vai ter um átomo de cobre no L2CU. Tem estequiometria. E essa estequiometria é garantida porque a ligação deixa de ser puramente uma ligação metálica. Uma parte dos elétrons da ligação não ficam dispersos na nuvem eletrônica, e sim ficam só entre 2 elementos, o que induz a estequiometria, induz também a fragilidade. Vocês sabem que os compostos intermetálicos são todos mais frágeis, porque eles não conseguem se deformar plasticamente, né? E quando a diferença de eletronegatividade for muito grande, quer dizer, um atrai muito elétron e o outro atrai muito pouco elétron, os elétrons ficam todos em torno do mais eletronegativo. Então, você tem ligação forte do tipo iônica, barra covalente. Então, você forma verdadeiros compostos químicos e não ligas metálicas. Né? Aqui é o exemplo de uma superestrutura, um superreticulado. Átomos com comportamentos diferentes. Você tem uma solução única, provoca o aumento da energia. Ou seja, se o comportamento do átomo for diferente, como assim comportamento do átomo, hein? O átomo se comporta bem, se comporta mal? Não. Se ele tem mais elétrons de valência, se você está jogando um átomo ali que tem um número diferente de elétrons de valência, ou se tem um tamanho diferente, ou se tem uma eletronegatividade diferente, então a solução única não diminui a energia interna. A solução única aumenta a energia interna. Então, você tem formação de soluções sólidas distintas, você começa a ter mistura de fases. Aí você tem uma estrutura polifásica. Exemplo, saindo do estado sólido, mistura de água com óleo. Né? Se eu misturar água e álcool, os dois formam pontos de hidrogênio, os dois são meio parecidos, eles se misturam totalmente, formam uma solução líquida de uma única fase, água e álcool. E água e óleo? Nossa, são muito diferentes. A água é um composto polar. O óleo são moléculas grandes e apolares, não tem polaridade definida. Uma é muito maior que o outro, então não se misturam. Né?
A mistura aumentaria muito, quer dizer, se você agitar muito, dar uma energia muito grande, você até vai conseguir dissolver todas as moléculas do óleo dentro da água. Mas assim que você parar, as moléculas de óleo vão buscar umas às outras e vai ficar óleo de um lado, água do outro lado. Correto? Então você passa a ter mistura de fases e não uma única solução sólida. É o caso também do alumínio cobre. Eu vou colocando cobre no alumínio e vai entrando em solução sólida. A partir de 1% na temperatura ambiente, não cabe mais. Então vai formar uma segunda fase. Porque o cobre não é tão igual ao alumínio. O cobre é muito igual ao níquel, mas ao alumínio não. Então forma uma estrutura bifásica, com 2 fases, ou polifásica, com mais fases. Tudo bem com esse conceito? Tudo certo. Sigamos. Então, aqui está a formação, né? Formação de solução sólida. A solubilidade dos componentes na estrutura que caracteriza a solução, né? Você tem uma solubilidade do composto B no composto A. Se a solubilidade do soluto, que é o B, no solvente, eu fiz um traço aqui que é uma determinada liga, hein? Porque isso daqui esse diagrama está para uma infinidade de ligas. Cada ponto no eixo X é uma liga diferente, ou seja, uma quantidade diferente de B no A. Então vamos pegar aqui uma mistura, uma liga nessa composição. Eu sei que a solubilidade do soluto no solvente decresce com a temperatura, sim. Dessa temperatura para baixo, quanto menor a temperatura, menos B cabe na fase alfa. Como é que chama a fase alfa mesmo? Fase rica em A. Como é que chama a fase beta? Fase rica em B. Não é nem fase A, nem fase B, hein? Por que eu falo fase rica em A? Porque ela tem muito elemento A, mas não é 100% de A. Né? E a solubilidade cai com a temperatura. Veja essa inclinação aqui. Ela cai. Nessa temperatura ela é alta. À medida que vai caindo, temperatura vai caindo, vai diminuindo a solubilidade. Quer dizer, com temperaturas mais baixas, a agitação térmica é menor, a distância entre os átomos diminui, portanto, cabem menos átomos estranhos nessa mistura. Ok? Então, a possibilidade de uma única fase, então aqui em altas temperaturas, você tem até uma possibilidade de uma única fase. Mas à medida que a temperatura cai, quando ele atravessa, como é que chama essa linha mesmo? Essa linha chama solvos. Essa é a linha líquidos, essa é a linha sólidos e essa é a linha solvos. À medida que a temperatura passa pela linha solvos, ocorre a precipitação da fase beta, rica em B, dentro da fase alfa. Ao lado da fase alfa, né? Então, nesse campo aqui, você tem uma mistura de fase alfa com fase beta. Por quê? Porque em baixas temperaturas você formou uma segunda fase. Em altas temperaturas você tem uma única fase. No estado sólido. Aqui são as regras de Hume-Rothery, que é a formação da solução sólida. Aquela solução sólida total, como a do cobre-níquel. Eu mostrei o gráfico ali atrás, que não é essa, hein? Aqui não tem solução sólida total. Tem solução sólida desse lado, tem solução sólida desse lado. E aqui tem mistura de fases. Concorda? A solução sólida total está aqui. Em qualquer composição tem solução sólida. Então tem uma regra para isso acontecer. O raio atômico tem que ser próximo. A eletronegatividade tem que ser próxima e a valência tem que ser próxima para ter solução sólida total. Então a maior diferença de raios atômicos entre soluto e solvente ocorre uma menor solubilidade, um afastamento da posição de equilíbrio, você cria tensões.
Então, quando a diferença de tamanho for maior que 14%, a solução sólida é baixa. Então, o cobre e o níquel, a diferença de tamanho dele é pequena, é menor que 14%. Mas o ferro com o carbono, a diferença é bem maior de tamanho. Então, você tem uma baixa tendência à formação de solução sólida. Você vai ter uma alta tendência a ter uma mistura de fases. Ok? Semelhança. Você tem maior solubilidade quanto maior for a tendência a formar solução sólida, né? Se um componente for eletropositivo e o outro componente for eletronegativo, já ocorre a tendência à formação de composto intermetálico. Então, se os dois forem bem semelhantes do comportamento químico, ou seja, da eletronegatividade, você tem uma alta tendência a formar solução sólida, como o cobre e o níquel. Eles têm eletronegatividades muito próximas. Agora, quando você tem o cobre e o alumínio, que a eletronegatividade é diferente, um é muito mais eletronegativo que o outro, a gente tem que olhar a tabela periódica para ver qual é o mais eletronegativo, qual é o menos, você tem a tendência a formar um composto intermetálico. Então, vocês sabem que cobre e alumínio formam compostos intermetálicos. E cobre e níquel não formam compostos intermetálicos. Né? Aqui está o silício-cobre. Aqui. Soluto com maior valência, essa comparação é interessante, hein? Quem tem maior valência, o cobre ou o silício? O cobre tem um só elétron na camada de valência, o silício tem 4. Né? Então, o soluto com maior valência pode formar solução sólida com um solvente metálico de menor valência. Né? Elétrons em excesso são liberados na nuvem eletrônica. Então, você joga um pouco de silício no cobre, olha aqui, pouco silício no cobre, forma-se uma solução sólida. Ok? Forma-se uma solução sólida. Cobre-silício. Ou seja, cabe silício dentro da estrutura cristalina da fase rica em cobre. Você consegue. Por quê? O silício entra lá com seus 4 elétrons, ele joga ali na nuvem eletrônica e está tudo certo. Né? Agora, o contrário. Se você quiser colocar cobre no silício, ele não entra. Né? Um soluto com menor valência pode não apresentar tendência a formar solução, dependendo do solvente. O exemplo é o cobre e o silício. Né? Então, o cobre mais 1 no silício, que tem 4, forma a solução sólida na fase rica em cobre, mas não forma solução sólida na fase rica em silício. Por quê? Porque o cobre entra lá, mas e os outros 3 elétrons de valência? Como ele não tem esses 3 elétrons de valência para formar as ligações, começa a ter ligação insatisfeita. Então, ele não entra. E aqui você enxerga plenamente no gráfico. A fase rica em silício é praticamente silício puro. E a fase rica em cobre cabe até 10% de silício. Entenderam isso? Agora tomem cuidado só com uma coisa. Eu disse que é praticamente silício puro. É verdade que é praticamente silício puro? Não. Vocês vão ver que um pouco sempre entra. Por que um pouco sempre entra? Vocês vão ver lá na frente, porque a variação de energia livre é muito alta. Então, na fase rica em silício, vai ter muito pouco cobre, mas vai ter cobre. Vocês conseguem enxergar isso no diagrama de fase? Todos? Todos conseguem enxergar isso no diagrama de fase? Isso que eu estou falando? Sim, professor. Então, para analisar a solubilidade, tem que usar as 3 regras, né? Quanto maiores as semelhanças entre raio, comportamento eletroquímico, entre outras palavras, eletronegatividade,
e número de elétrons de valência, maior a tendência a formar solução sólida substitucional. E a solução sólida intersticial depende preponderantemente do raio. Ou seja, se o raio for pequeno, se a diferença de raio for pequena, forma solução sólida substitucional. Se a diferença for grande, forma solução sólida intersticial. Sistema isomorfo. Todos os componentes são totalmente solúveis entre si, formando uma solução única nos estados sólido, líquido e gasoso, que nem aparece aqui. Satisfazem as 3 regras de Hume-Rothery. Exemplo, cobre e níquel. Estudo de sistemas isomorfos com 2 componentes tem uma maior complexidade em relação ao sistema com um único componente. Então, a gente vai começar a estudar o sistema isomorfo com 2 componentes. Ok? Que é o capítulo 4. Nós vamos ser capazes de entender como é que forma isso daqui, porque isso daqui pode ser calculado empiricamente, ou seja, faz as várias ligas, faz muitas ligas e determina por ensaios térmicos a temperatura líquidos e a temperatura sólidos. E constrói empiricamente o diagrama de fase. Ou pode ser feito também a partir de cálculos termodinâmicos. Então, no capítulo 4, a gente vai chegar num cálculo de fazer esse tipo de diagrama de fase. Estudo de sistemas isomorfos com 2 componentes. Mais um componente, mais um grau de liberdade. Né? Então, diagrama de fases com 2 componentes, a temperatura e pressão, o que quer dizer aqui é o seguinte, aqui a pressão é única, porque se fosse variar a pressão, teríamos que fazer um sistema tridimensional. Né? Então, a gente faz um diagrama, esse é um diagrama em que a pressão é constante, é a pressão ambiente, né? Então, o diagrama de fase com 2 componentes, temperatura e pressão, seria um diagrama de fases tridimensional, difícil. Então, a gente fixa para trabalhar com a pressão atmosférica e, com isso, a gente tem um diagrama de fase bidimensional. Ok? E, nesse caso, esse sistema com 2 componentes, a regra das fases modifica. Né? É P mais 1. Aí vocês veem que o grau de liberdade para 2 fases, você não vai conseguir chegar em 0, você não vai ter um ponto tríplice quando você tem 2 componentes. Você não vai ter sólido, líquido e vapor em equilíbrio em nenhuma condição. Diagrama de fases dos sistemas isomorfos com 2 componentes. Sistema material metálico isomorfo, né? Que é esse sistema cobre-níquel. Por que chama isomorfo? Porque tem uma única fase, constituído por 2 elementos A e B. Cada particular composição constitui uma liga metálica. Então, aqui em vermelho tem uma única liga metálica, que é esse exemplo. 90% de A, 10% de B. No estado sólido, apresenta uma única fase. O arranjo cristalino é único. Os 2 componentes devem apresentar a mesma estrutura cristalina e raios próximos, o que foi dito aqui atrás. Né? Então, vamos lá. Esse sistema material, ele pode se apresentar de vários jeitos, gente. Vamos pensar aqui. Se eu quero misturar 90% de cobre com 10% de níquel, eu posso fazer uma solução sólida ou eu posso fazer uma mistura mecânica. Que história é essa de mistura mecânica? Eu posso misturar tudo mecanicamente. Gente, isso é só uma ideia, isso não ocorre, hein? Vocês vão ver que isso não ocorre.
O que é a mistura mecânica? O cobre mantém a estrutura cristalina do cobre, a fase cobre, e o níquel mantém a fase níquel. Então, eles estão num tamanho muito pequeno, mas cada um ainda está... O cobre está do lado de cobre e o níquel está do lado de níquel. Mesmo que seja poucos espaçamentos atômicos. Vamos admitir essa ideia teoricamente. Daqui a pouco a gente vai ver que isso não existe. Uma mistura mecânica. Ou uma solução sólida única, composta de A e B, monofásico, né? Ou uma mistura de diferentes soluções, polifásico, né? Então, se eu misturar A com B, ou eu faço a mistura mecânica, né? O que não existe, mas vamos imaginar que isso exista, né? Imagina 100 átomos, um grãozinho só com 100 átomos, quer dizer, ou 1000 átomos, cada grãozinho. Então, tem 10 átomos, seria um cubo de 10 átomos por 10 átomos por 10 átomos, do lado de outro cubo do componente B de 10 átomos. Então, uma repetição desses cubos. Isso seria uma mistura mecânica. Isso realmente não existe, é só uma aproximação que a gente vai falar. Para uma determinada condição mecânica, assume a forma que apresenta menor energia livre. Então, o que vai prevalecer? Vai prevalecer a mistura mecânica de A e B? Vai prevalecer a solução sólida? Ou vai prevalecer uma mistura de fases? Quem vai determinar isso é a menor energia livre do sistema. Ok? A e B formando solução sólida. Cada um pode ter como vizinho na rede de átomos do outro. Quer dizer, o cobre pode ter um níquel de vizinho. Situação diferente da observada em sistemas com um componente, né? Com um componente, o vizinho vai ser sempre um similar a ele, né? Então, a propriedade do componente em diferentes soluções, ela depende da propriedade do componente puro. O cobre vai depender da propriedade que ele tem quando é cobre junto com cobre, só cobre no sistema, e vai depender também quando o cobre nem sempre tem o vizinho cobre. De repente, ele tendo vizinho que não seja cobre, que seja níquel, vai mudar a energia interna dele. Vai mudar a entalpia, vai mudar a energia livre. Então, para efeitos de nomenclatura, toda vez que tiver o traço em cima, é a propriedade daquele elemento em solução. E sem o traço, é a propriedade daquele elemento puro. Então, isso é para a gente começar a formular as equações. Ok? Então, vamos chamar isso, a liga A, o A é o solvente, o B é o soluto. Então, você tem a fração de A qual que é? 0,9. A fração de B qual que é? 0,1. Então, você tem a fração de A, XA, a fração molar de B, XB, a entalpia de A, HA, a entalpia de B, puro, HB, a entropia de A, SA, e a entropia de B, SB. Puro é isso. Na solução, é com o traço em cima, para entalpia e entropia. E esse é o equacionamento para energia livre. Nós sabemos que a energia livre é o H menos TS, entalpia menos a temperatura vezes a entropia. Então, nós temos aqui qual é a energia livre para uma mistura mecânica? Aquela que não existe, hein? Ou vai existir em temperatura zero. O G da mistura mecânica é o quanto que o A entra, então é o A, a fração molar de A vezes a entalpia de A, mais a fração molar de B vezes a entalpia de B, porque, né, cada um entra com uma parte. Menos a temperatura vezes a fração molar de A vezes a entalpia de A, mais a fração molar de B vezes a entropia de B. E se vocês plotarem isso em função de XB, basta trocar XA por... XA é igual a 1 menos XB. Né? Então, XB é igual a 1 menos XA.
Então, você pode pôr tudo em função de XB, e vocês vão ver que aqui é o A puro, então é energia livre do A puro, aqui é B puro, é energia livre do B puro, e qualquer mistura mecânica entre A e B, você vai ter essa energia livre, que é uma variação linear. Ok? Caros alunos, eu vou então fazer uma parada de 10 minutos para a gente continuar na sequência. Pode ser? Porque ainda tem bastante para hoje. Pode sim, professor. Uma parada na apresentação e a gente volta em 15 minutos. São 15h23, a gente volta 15h40. Eu vou fazer uma parada na gravação.